Aleluia, glória a Deus. Aplauda o Senhor mais alto. Amém. Que noite preciosa, que noite maravilhosa, noite de celebração dos 15 anos da Igreja Batista da Promessa. Tá moça a igreja, pastor. Amém. Tanta história linda, tanta história maravilhosa, a gente já vivenciou até aqui. Eu tive o privilégio, Deus me colocou nessa igreja bem no início. Sou muito grato a Deus por isso. E Ele tem me sustentado até aqui, na presença dEle, nessa casa, com muito amor, com muita bondade. Em uma das perguntas que os meninos fizeram ali fora, saíram entrevistando uns e outros, eles me perguntaram: o que mais te chamou a atenção, o que mais te marcou e te impactou nesses 15 anos de Igreja Batista da Promessa? Eu falei para eles: o amor, a dedicação, o zelo, a vida em família. A Igreja Batista da Promessa, mais do que uma instituição religiosa, ela é uma família. Quando eu cheguei aqui, eu me senti em família, e esse foi o diferencial. Isso me impactou, isso me sustentou. Se eu não tivesse sido cuidado como um filho, como um irmão, eu não teria permanecido, porque as batalhas vêm, as lutas vêm, às vezes os deslizes chegam na gente, e se a igreja se comportar apenas como uma instituição religiosa, como que a gente vai se manter firme? Mas, pelo fato da igreja me tratar como um filho, como um irmão, como família, a igreja segurou nas minhas mãos, e eu estou aqui até hoje na presença do Senhor, amém? Essa é a igreja que lhe trata como família, e hoje nós iremos realizar o nosso primeiro talk show. O nosso talk show, para quem não sabe, é um momento onde nós iremos sentar, conversar, trocar ideias com a liderança e fazer perguntas, saber dos 6 líderes, os 6 fundadores, como que a Igreja Batista da Promessa começou. E aqui eu sei que tem muita gente que tem curiosidade de saber, e tem muita gente que será renovado ao saber dessa história da Igreja Batista da Promessa. E é muito importante, porque vocês vão ouvir aqui, vocês vão ouvir histórias que irão ressuscitar a fé de vocês. Talvez alguns que já estão frios, alguns que estão desanimados, vão ser ressurretos nessa noite, ouvir uma palavra renovadora. Então fiquem atentos. Você que tem algum parente, algum amigo que tem um chamado de Deus, já convida ele para assistir a live. Se ele não estiver aqui nessa noite no culto, já manda o link do nosso YouTube, entra aí no canal IB Promessa TV e já envia. Olha, a história da Igreja Batista da Promessa vai ser contada agora, desde o começo. Tem muita gente que tem chamado, igual do pastor Claudivan, igual dos nossos líderes, espalhados pelo mundo, e às vezes só precisa de um testemunho, como o de nossa igreja, para que assim eles possam voar, para que assim eles possam ter coragem e enfrentar as diversidades e obedecer o chamado de Deus para as suas vidas, amém? Glória a Deus. Então você tem esse tempo agora para compartilhar o link. Entra aí no IBP-TV, IB Promessa TV, e enquanto vocês vão entrando no link aí, eu gostaria de chamar aqui à frente o pastor Claudivan, que eu conheci, tinha 26 anos de idade, ele tinha 26, eu tinha 18, e foi o homem que me ganhou para Jesus, e juntamente com ele, a pastora Keliane, a mocinha que andava ao seu lado, na garupa de uma XR, que me conquistaram para Jesus. Quero convidar uma salva de palmas para o Senhor, pela vida deles. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Pode sentar, pastor, fica à vontade. Amém. É ao vivo. Tudo pode acontecer aqui nesse ao vivo, fique à vontade. Nesse momento, eu quero chamar outra coisa. Tem uma caixinha de pergunta aí no Instagram. Se você tiver alguma curiosidade sobre a igreja e quiser perguntar, pergunte aí na caixinha de pergunta em nossos stories. Você também pode dizer para a pessoa que está lá em sua casa, assistindo de algum lugar, para fazer perguntas também no YouTube. Essas perguntas serão levadas nós iremos trazer essas perguntas aqui ao vivo e eles estarão respondendo. E eu quero chamar aqui o casal Joãozinho e Verônica. Joãozinho, que foi um grande amigo meu no início, é um grande amigo meu hoje, realizou meu sonho de ver o primeiro show do pastor Cirilo ao vivo. Eu estava sem nenhum real no bolso, ele me levou para ver o show do pastor Cirilo. Veio com a Verônica também aqui.
Amém. Aplaudam Jesus pela vida deles. Glória a Deus. E agora eu quero chamar à frente aquele que foi o meu discipulador, que teve muita paciência comigo, pastor Raniel e também a pastora Dayana, foram os meus primeiros líderes de rede, da Rede Fruto Fiel. Bem-vindo, pastor Raniel. Amém. Glória a Deus. Queridos, hoje vocês vêm aqui na frente, 3 homens e 3 mulheres. Mas no início, eram 3 meninos e 3 meninas. Eram assim que eles eram chamados. A Igreja dos Meninos, que foi fundada em 2009, era uma igreja que começou na sala do pastor Claudivan, foi para a área da frente, que foi onde eu fui visitar a primeira vez, e passou para o quintal. Do quintal passou para um templo, né, o primeiro templo, e em menos de 2 anos teve que sair daquele templo e ir para um espaço maior. Quem diria que a Igreja dos Meninos imediatamente alugaram um antigo clube de festa, e foi nesse clube de festa onde a Igreja Baixo da Promessa expandiu mais ainda, ficou mais aparente para as pessoas, e logo teve que sair desse clube de festa, o antigo clube Jaguari, a casa onde eu morei um dia, onde fui convidado para morar. Eu estava sem condições de pagar aluguel, eu estava sem moradia, e o pastor Claudivan um dia chegou para mim, depois de um culto, eu estava sem saber para onde ir, estava igual Jesus, o filho do homem não tinha onde recostar a cabeça, e o pastor Claudivan me fez o convite para morar na Igreja Baixo da Promessa. E aqui nós temos o pastor Raniel, a pastora Dayana, que me trataram como filhos, aquele casal que não me conhecia, mas me chamava para a casa deles e me deixava muito à vontade, eu podia até abrir a geladeira, eu ficava à vontade, eles me tratavam realmente como filhos. No meu primeiro aniversário, enquanto crente, né, enquanto convertido, onde muitos não lembraram do meu aniversário, né, a pastora Dayana chegou com um livro do pastor Cirilo, do pastor Cirilo não, do pastor Silas Malafaia, meu primeiro livro, Temor a Deus, foi o primeiro livro que eu li, foi a pastora Dayana que me deu de presente. O pastor Claudivan é um homem que é a minha referência como homem de Deus, juntamente com a pastora Keliane, que já enxugou já lavou minhas feridas, não só feridas espirituais. Não sei se vocês lembram do dia que eu caí na Pop 100 do pastor Raniel, que eu fiquei com medo, como é que eu vou pagar as peças dessa Pop 100 se eu não tenho dinheiro para nada? Vai lá, pastor. Ralou todinho minha moto. Era uma Pop, mas era top. E eu cheguei todo ralado lá no Clube Jaguari, na nossa igreja, e a pastora Keliane puxou minha mão lá para a pia e começou a lavar, e eu comecei a gritar com aquelas dores. A senhora lembra, pastora? E temos aqui o Joãozinho e a Verônica. O Joãozinho era muito de estar na porta da casa, assim, quando eu me converti na casa que eu morava. E a Verônica também já me deu muitos conselhos, sempre paciente, sempre atenciosa, tem esse dom de aconselhar. Um dia o pastor Cirilo veio cantar numa cidade aqui perto, eu estava sem nenhum tostão no bolso, e o Joãozinho ligou para mim. Eu disse: não, Joãozinho, mas eu não tenho dinheiro para nada não. Ele disse: moço, não se preocupe, eu te levo. Me levou e fomos. Então eu fui tratado como família, eu fui recebido como família, e eu tenho certeza que todos aqueles que se converterem nessa igreja, que se converteram aqui, foram tratados assim e serão tratados assim. Amém? Aplaudam Jesus pela vida dos 6. Nessa hora eu quero dar a oportunidade para o pastor Raniel e a pastora Dayana cumprimentar o público, em seguida Joãozinho e Verônica, e depois o pastor Claudivan e a pastora Keliane. Boa noite a todos, a graça e a paz estejam em seu coração. Já fui apresentado e bem apresentado, né? E eu estou muito feliz em estar em esse momento que é único, é singular para a gente. Vamos estar contando aí um pouquinho da história, do que a gente viveu desde o início, e que você possa dobrar a sua atenção, e com certeza vai sair muitas gafes, vai acontecer muitos momentos, né, de alegria aqui, que a gente vai estar relembrando, principalmente lá em casa. Lá em casa foi o início de algumas
reuniões, né, bem antes de começar o ministério, mas vai acontecer muita coisa legal. Então, fique atento aí em nome de Jesus. Aleluias, que a graça e a paz do Senhor. Amém. Boa noite, gente. Me deram o microfone. Boa noite, é um prazer estar aqui. Estou muito feliz, me sinto muito assim lisonjeada por Deus. É incrível, sobrenatural. Muito obrigada. Agora é minha vez. Que a graça e a paz do Senhor esteja com todos. Amém. Boa noite a todos. É assim a gente volta no tempo, vê a questão das memórias e olhar para essa igreja maravilhosa, né? Nos faz lembrar lá daquela sala onde nós orávamos por aqueles que viriam. A gente não sabia de onde, né? Mas hoje a gente vê que é fruto daquela oração, aquela salinha lá, um momento tão precioso. Amém? Boa noite, BP. A gente realmente, quando a gente tenta lembrar, né, do sentimento, de como foi, tem hora que parece assim que foi até um sonho, não sei na cabeça de vocês, assim, dos demais. Eu digo, meu Deus, parece que foi tudo um sonho. Porque se você for contar nos detalhes, era algo impossível e improvável aos olhos humanos, né? Era algo assim que nem a gente não tinha ideia, né? Nós vamos contar um pouquinho daqui a pouco, mas é incrível a gente poder nessa noite dar a Deus toda a honra, toda a glória de tudo que aconteceu, porque foi só por Ele mesmo, só pelo Senhor. E eu estou muito feliz, muito grata a Deus por essa noite também, por poder estar aqui, muito temerosa, porque eu estava ali, o Senhor, realmente eu não sou digna, eu não sou merecedora, e o Senhor já começou a falar grandes coisas, e a gente vai falar já já. Pode ser, pastor. Pastor Claudio. Amém. Boa noite, queridos. Está aqui, eu não estou me sentindo muito bem aqui. É como se eu tivesse sentado na sala de casa e tivesse 400 pessoas olhando para mim, né? E na verdade, assim, queridos, assim, sem história nós não temos raízes. Contar a história é fazer com que as raízes se aprofundem. E eu quero agradecer a Deus, eu queria uma salva de palmas pela iniciativa de Deus na vida do Rogério. Glória a Deus. Glória a Deus. Essa iniciativa foi dele. A ideia foi dele, né? E, na verdade, falar da nossa história, a nossa história como igreja, não é a nossa história de nós seis, é a história de todos vocês que fazem parte dessa igreja, ok? Falar, lembrar, memorizar de verdade para falar, é algo que faz com que as nossas raízes sejam aprofundadas, para que nós possamos crescer mais. Quanto mais profunda a raiz, maior a árvore pode se tornar. Então, eu tenho certeza que a partir desse ano, a nossa igreja, ela poderá crescer mais ainda. Por quê? Porque as raízes dela estão se aprofundando mais. E você saber da história do início dessa igreja, faz com que você também possa ser fortalecido e fortalecer mais ainda a igreja de Batista da Promessa. Porque quando você não sabe a história do início, do lugar que você está, você fica um pouco disperso, mas quando você sabe e decide permanecer, pertencer nesse lugar, então a igreja, ela se fortalece para que possa crescer mais. Então, que cada um possa abrir o coração, abrir os ouvidos, ficar prestando atenção, né? Para que possamos todos andar no mesmo espírito, sabendo de onde nós viemos, onde nós estamos e para onde nós iremos. Amém? Boa noite, queridos. Graça e paz, amém? Gente, não é fácil estar aqui não, viu? Apesar da gente já ter o costume de pregar, de falar com vocês, mas eu estou aqui, acho que acredito como cada um, né? A gente está de frente de uma multidão, não é fácil compartilhar realmente tudo que Deus já fez até aqui conosco, como igreja, como ministério. Mas eu acredito que, assim como nós também, porque quando a gente revive
tudo que Deus fez nas nossas vidas e contempla todos os milagres que o Senhor já fez até aqui, não tem como a gente não ser abençoado, né? Então, eu acredito que muitos de nós aqui sairemos muito mais renovados, fortes em Deus, com a nossa fé muito mais fortalecida, porque realmente eu posso afirmar que o testemunho que a Igreja Batista da Promessa, porque vocês também fazem parte dessa história, o testemunho que a gente carrega realmente é algo sobrenatural, é algo muito impactante. Como a Verônica falou, eu acredito que assim como eu falei com Jesus hoje, né, antes de vir para cá, eu disse: Deus, nem nos meus maiores sonhos eu imaginei um dia o que o Senhor iria fazer com a minha vida e com a vida de cada um de nós aqui, né? Realmente Deus fez coisas grandiosas e eu acredito que o Senhor ainda fará coisas muito maiores nas nossas vidas. Amém? Amém, glória a Deus. 6 jovens e uma promessa. Eu lembro de uma música que marcou muito a nossa igreja em um determinado momento. Essa música chegou na época do Jaguari, que ela fala: posso ver o autor da vida, escrevendo a história de uma geração, levantando os seus exércitos. E o restante, quem vai cantar é o Felipe para nós, antes da gente começar as perguntas. Posso ver o autor da vida, escrevendo a história de uma geração, levantando o seu exército para cumprir o desejo do teu coração. Começa em mim, Senhor, começa em mim, Senhor, a geração que vive pelo teu amor. Começa em mim, Senhor, começa em mim, Senhor, a geração que vive pelo teu amor. Juntos levaremos tua luz e levantaremos nossa voz. Juntos viveremos como Jesus e não haverá limites para nós. Aleluia! E não haverá limites para nós. Glória a Deus! Essa música tem tudo a ver com a nossa história. E, queridos, existe uma passagem bíblica que tem tudo a ver também com a nossa igreja. Quando o Senhor trouxe os cativos de volta a Sião, foi como um sonho. Está lá em Salmo 126. Então, a nossa boca encheu-se de riso e a nossa língua de cantos de alegria. Até nas outras nações se dizia: o Senhor fez coisas grandiosas por este povo. Sim, coisas grandiosas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Senhor, restaura-nos, assim como enches o leito dos ribeiros no deserto. Aqueles que semeiam com lágrimas, com cantos de alegria colherão. Aqueles que saem chorando enquanto lança a semente, voltará com cantos de alegria, trazendo os seus feixes. Glória a Deus. Aqueles que semeiam com lágrimas. Muitas lágrimas rolaram desde o início. As primeiras sementes dessa igreja foram lágrimas, lágrimas e mais lágrimas. E hoje nós estamos colhendo feixes. E nós não podemos parar, pastor Claudivan, de chorar, porque nós precisamos continuar semeando. Um lavrador, ele planta este ano, no próximo ele planta de novo, no próximo ele planta de novo, para continuar colhendo. E, queridos, essas lágrimas deu o resultado da Igreja Batista da Promessa. E eu quero perguntar aqui para vocês, que são os fundadores da Igreja Batista da Promessa, a começar aqui pelo pastor Claudivan, como surgiu a visão de começar a Igreja Batista da Promessa e quais foram os maiores desafios no início? Na verdade, assim, hoje quando eu estava relembrando essa pergunta aí, né, e você vai saber realmente onde tudo começou. Primeiramente, para que a gente responda a pergunta, eu me converti em 97, num retiro de carnaval, né? E desde a minha conversão eu sempre
quis me aprofundar em Deus e me apaixonar mais ainda por Ele e conhecer a sua palavra. Só que de 97 a 99 permaneci aqui. No final de 99, em dezembro de 99, eu fui para Brasília. E Brasília tinha a fama, principalmente nessa época, de grandes igrejas e de um povo sedento e apaixonado por Deus. E eu fui para Brasília, né, procurar crescer na vida, né? A maioria dos que moram no interior, quando vão para a capital, é para poder crescer na vida. E ali eu fui com o intuito de trabalhar, de estudar e tudo mais. Mas quem estava me enviando pensava mais assim, né? Mas no fundo, o meu coração queimava mais ainda por crescer em Deus, mesmo sendo novo convertido. E ali foi onde eu me aprofundei mais no Senhor. Foi ali onde eu fui batizado no Espírito Santo, em Brasília. E foi ali que eu conheci as células, uma igreja em células. Fiz encontro com Deus. E tudo que eu via acontecendo na minha igreja, em duas igrejas que eu passei, na verdade, lá, né? 2 anos numa e 2 anos na outra, numa e noutra, porque eu tive que mudar de cidade lá. Tudo que eu via acontecendo ali, aquele mover, eu imaginava acontecendo em Presidente Dutra. Então o Senhor, Ele começou a plantar no meu coração um movimento de Deus ali em Brasília. Voltei para cá em 2004, na verdade, para passar 15 dias aqui só. Estava, né, de acordo lá com a empresa, mas aqui eu encontrei um emprego ganhando 3 vezes mais do que eu ganhava lá, aí eu não quis mais voltar, mas era Deus que estava trabalhando. E eu não me lembro se era um dia de domingo ou um dia de quarta-feira que eu estava adorando a Deus, no meio do louvor. Eu estava sentado assim, no corredor central, assim, quase no meio, e eu estava em pé chorando, e eu me lembro que Deus falou comigo. Deus me disse assim, me lembro como se fosse hoje: eu vou trazer algo tão grande sobre esse lugar, que muita gente de fora vai vir para conhecer o que está acontecendo nesse lugar. Deus falou assim comigo naquele dia, não me lembro a data. Isso 3 anos antes da igreja ser iniciada. E aquilo, eu chorava mais ainda. E alguns dias depois eu fui conversar com o meu pastor. E eu abri o coração para ele e falei tudo aquilo para ele. E aí depois de alguns meses, nós começamos uma célula. Eu só com amigos homens, crentes, mas que não tinham muito compromisso com Deus. E ali eu, movimentado por Deus, senti desejo de buscar Deus junto com eles. Então, o meu desejo de tocar eles com aquilo que eu tinha sido tocado, deu início, na verdade a igreja começou ali. Ali era mais ou menos 2 anos, 2 anos e meio antes de tudo começar. Mas no fundo, esse movimento, a Igreja Batista da Promessa, Deus plantou no meu coração o desejo de mudar jovens, de ser usado por Deus para transformar jovens. E foi ali onde tudo começou. E depois de algumas curvas, depois de alguns momentos, iniciou-se a célula na minha casa, na sala da minha casa. Na época eu era noivo com a pastora Keliane, não é? Pastor Raniel e a pastora Dayana se uniram a nós, Joãozinho e Verônica. Pastor Raniel e a pastora Dayana eram os únicos casados na época, e nós passávamos noites e noites conversando na casa deles, porque eu não podia ir para a casa da pastora Keliane, que era, né, ficar altas madrugadas, não podia, que era noivo, e nem era para a casa deles dois. Pastor, só para pegar um gancho, que é muito importante lembrar, que, como o senhor falou, né, o desejo, a igreja iniciou ali, naquele primeiro movimento com jovens que não tinham compromisso com Deus, e um desses jovens era ele, o pastor Raniel, né? Um jovem que não tinha nenhum compromisso com Deus, que ia para a igreja por causa do alvoroço, por causa da galera, e porque lá tinha meninas bonitas, né? E eu disse, vou lá porque tem só menina bonita lá, eu vou
né? Você é um dos crentes. E aí foi quando eu vi os movimentos, primeiro passava, e aí disse, rapaz, aquela galerinha ali, tá, eu quero entrar. E foi quando, em um determinado momento, eu consegui, foi através do Aldenor. Eu disse, rapaz, Aldenor, deixa eu entrar nessa vibe aí de vocês, nesse movimento aí. Ele disse, bora, pai, é para nós jovens mesmo. E eu fui pela primeira vez, eu entrei, eu me senti em um ambiente tão receptivo. O pastor realmente estava com esse desejo de trazer essa visão, o que ele tinha recebido lá, e eu fiquei impactado ali. É tão tal que em algumas células depois que foi aumentando o número de jovens, e foi aumentando o local também, foi quando eu recebi o convite do próprio pastor, e eu conto isso em testemunhos, que ele disse, olha, eu quero te dar a oportunidade para tu fazer o quebra-gelo. E aí foi quando eu disse, meu Deus do céu, eu não tenho essa capacidade. Imagine só, um meninozinho que nasceu de uma família humilde, vendedor de geladinho, eu não tinha nenhum compromisso, eu não tinha nenhuma expectativa de casar-se um dia, ou de ter o que eu vejo, como a Verônica, foi a pastora que falou, nem num dos nossos maiores sonhos, nós não víamos a gente numa situação dessa. E eu agradeço a Deus pela vida do pastor Claudivan, porque foi através da célula que eu me tornei um verdadeiro crente, né? Eu conheci a Jesus de fato nesse movimento da célula. Amém. Aplauda o Senhor, querido, em nome de Jesus. Glória a Deus. E eu estou falando o cerne do negócio. Foi aí que começou a Igreja Batista da Promessa. E o maior desafio para encerrar aqui a resposta é assim: eu não me lembro de uma dificuldade grande que nós tivemos depois que começou. A maior dificuldade, na verdade, era interna, era minha. Era só o medo. Embora eu estivesse como líder, né? E embora eu estivesse, tudo aconteceu na minha casa, ao início, né? Embora eles estivessem me seguindo, entre aspas, mas eu tinha muito medo. E principalmente quando foi para sairmos do quintal da casa para irmos para o primeiro templo. E eu pensava assim, meu Deus, aqui ninguém está vendo, a cidade não está vendo, nós estamos no quintal da casa e tudo mais, né? E nesse íntere já tínhamos ido em São Luís e o pastor Joaquim já estava ali nos cobrindo ministerialmente. E ele disse, volte para Presidente Dutra e alugue o maior templo o maior salão daquela cidade. Ele disse para mim. E ali eu tinha foi o meu maior desafio, né? Qual? O medo de ir para a rua. E eu pensava, se nós colocarmos a placa, o nome da igreja na rua, e abrirmos o portão e comprarmos as cadeiras e não vir ninguém, vamos passar vergonha. E se olha, isso passar no meu coração, se eu pregar e ninguém se converter, eu vou passar vergonha. Então, a minha resposta para essa pergunta de qual a maior dificuldade foi interna minha, pessoalmente, era algo pessoal, o medo. Por quê? Por que eu falo que é a maior dificuldade que foi? Porque tudo que nós pensamos, planejamos em fazer, deu certo. Foi ou não foi, gente? Não teve nada que essa igreja colocou para fazer que não aconteceu. Então, eu venci o medo, a timidez, complexo de inferioridade na minha vida, e Deus nos usou, e aqui estamos. Amém? Amém, glória a Deus. O Joãozinho e o pastor Raniel seguraram o microfone. Pode ir lá, Joãozinho. Como o pastor falou, eu estava olhando e procurando essa dificuldade, né? Ele disse, nós não tivemos dificuldade. Assim, se uma dificuldade uma dificuldade grande em iniciar. Não, como o pastor falou, lá dentro da casa deles só éramos nós, ou seja, nós não tínhamos uma placa de igreja ali, né? Eu estava também aqui pensando, assim, porque da forma que o pastor Claudivan falou aqui, até assim, pode aparentar para vocês que ele já tinha, começa a dar célula lá, porque a gente ainda estava na outra igreja, onde a gente se converteu.
Mas ele não fez isso premeditado, tipo, vou convidar o pessoal e a gente vai fazer uma igreja. Não foi, né? Não foi assim, vai começar uma nova igreja, né? Foi só uma coisa que ele queria. Eu lembro que a gente queria que acontecesse dentro da nossa igreja, lembra, pastor? A gente achava que Deus ia fazer um mover muito grande lá na igreja onde a gente estava. E era isso que a gente sempre ouvia do pastor Claudivan. Olha, Deus vai fazer uma explosão nessa igreja. E a gente ficava, vai mesmo, entendeu? Lá onde a gente estava, a gente sempre queria envolver o pastor Raimundo, que era o nosso pastor da época. Eu lembro que o pastor Claudivan sempre estava ali com ele, ao lado a lado, explicando. E ele chegou a abraçar tudo mesmo. Só que chegou uma hora que eu lembro que realmente foi Deus que tirou, pastor. Porque no nosso coração até então, era lá. É porque o que eu vejo nisso é que eu vejo que Deus, ele realmente tinha um propósito na vida do pastor Claudivan para vir dele, partir dele, a liderança mesmo maior da igreja, né? E assim, meu Deus, eu lembro que a gente tinha marcado até um encontro, pastor, não sei se o senhor lembra disso lá na igreja. Tinha marcado um encontro lá na outra igreja onde a gente estava. E aconteceu um encontro com Deus, era lá, gente, assim, uma coisa, eu fiquei, meu Deus, como assim? Mas aí, Deus é tão assim poderoso que Ele controlou tudo. E não aconteceu aquilo ali. E aí o pastor Claudivan, não foi, gente, ninguém combinou, foi incrível assim. De repente o pastor Claudivan começou a fazer tipo assim, algo na casa dele, e a gente queria estar com ele. Não foi ele que disse assim, vem para cá. Fomos nós que fomos espontâneos, não teve convite, não teve uma coisa combinada. Às vezes não dá nem para explicar, gente, porque eu fico imaginando assim, como foi que eu tive coragem, Senhor? Não tem como explicar, gente. Na verdade, a gente estava numa igreja onde a gente era muito, muito amado. Não teve uma confusão, não teve um motivo. É incrível, foi o melhor momento da nossa vida, né, pastor? E a gente estava na liderança ali de jovens juntos. Meu Deus, é sobrenatural de verdade. E eu louvo a Deus por isso. E assim como o pastor Claudivan falou, né? Eu e a Verônica, nós tínhamos passado pelo Angelim, pela Igreja Batista do Angelim. Eu conheci a Igreja Batista do Angelim em 2001. E quando eu conheci a Igreja Batista do Angelim, eu vi um mover tão grande naquele dia, que eu disse para a Verônica, Verônica, eu conheci uma igreja diferente, eu não lembrava o nome. Eu digo, é num bairro aí, porque eu não conhecia São Luís direito. E eu disse, tu tem que ir para lá, porque ela participava de uma igreja tradicional lá no Recanto. E aí em 2002 nós fomos para o Adoração Profética, que era o pastor Cirilo, e assim foi algo tremendo. 2003, a Verônica já tinha feito o encontro, e eu fiz o encontro também. E nós ficamos debaixo da liderança do pastor Rodrigo, e o pastor Rodrigo sempre falava, Joãozinho, vamos na tua cidade. Aí ele dizia, não tem como. Ele disse, não, a gente faz um movimento, a gente vem embora, tu te vira lá, né? Aí ele dizia, não, pastor, não tem como. E como o pastor Claudivan falou, mas o nosso desejo sempre foi aqui em Presidente Dutra. Aquilo que a gente viveu lá, que acontecesse aqui em Presidente Dutra. Esse era o desejo. E em 2005, já estava noivo também com a Verônica, eu fui para Santarém. E eu passei mais de um ano em Santarém. Aí depois eu voltei, e quando eu voltei, foi quando iniciou, o pastor Claudivan iniciou as células, e nós tínhamos uma célula na casa da mãe da Verônica, já participando da primeira igreja, né? E assim, como a pastora Daiana falou, tudo aconteceu, não foi algo projetado. Essa igreja não foi projetada por nós, vamos sair, porque aos olhos humanos era impossível. 6 jovens, né? Projetar e abrir uma igreja, uma estrutura e num tamanho. Mas foi o desejo do coração de Deus que nós fôssemos usados para isso. Glória a Deus. Então, pessoal, para a gente concluir esse bloco, né, eu queria pedir para o pastor Claudivan falar um pouco sobre a promessa, Jeremias 33, 22 ao 26. Queridos, esse texto aqui, eu tive um sonho, como eu falei quarta-feira, quem estava aqui quarta-feira, eu falei. E na verdade, 11 de maio de 2005, eu tive um sonho. O sonho foi, eu estava descendo ali da feira, sentido a escola cristã hoje, né? O antigo Hospital Dr. Adriano. E eu vinha caminhando e eu vinha me lembrando do meu irmão que está ali, o Clériston. Fica de pé aí, meu irmão, em nome de Jesus. O Clériston aqui, ó.
Nessa época ele estava desviado dos caminhos do Senhor, e eu vinha me lembrando dele, desejando que ele voltasse, que ele se reconciliasse e tal, e seguisse em frente. Ele não tinha se convertido ainda, né? E eu vinha descendo, caminhando, e eu ouvi uma voz, e essa voz no sonho dizia, Jeremias 33, do 22 ao 26. Passou alguns segundos, a voz voltou pela segunda vez, Jeremias 33, do 22 ao 26. E pela terceira vez a voz de novo, Jeremias 33, do 22 ao 26. Eu acordei, pode sentar, meu irmão. Eu acordei, doido para ler o texto, para ver se tinha realmente aquela referência na Bíblia, né, completa, mas também para saber se fazia algum sentido. E eu li. Depois disso, meu irmão se converteu. Ele se converteu em junho de 2006, né? E Jeremias 33, do 22 ao 26, Deus falou comigo nesse sonho, e eu vou ler para vocês o que diz esse texto. E o texto diz: farei os descendentes de Davi, o meu servo, e os levitas que me servem, tão numerosos como as estrelas do céu, e incontáveis como a areia das praias do mar. Antes de continuar, nessa época, a célula que nós fazíamos parte, a média era 90 pessoas, era só uma célula, 90 pessoas, chegou a ter 103 pessoas nessa célula, era uma loucura. E nesse meio, nesse movimento todo, foi que eu tive esse sonho. Deus falou comigo, mais uma vez: farei os descendentes de Davi, o meu servo, e os levitas que me servem, tão numerosos como as estrelas do céu, e incontáveis como a areia das praias do mar. A palavra do Senhor veio a Jeremias: você reparou que essas pessoas estão dizendo que o Senhor rejeitou os 2 reinos que tinha escolhido? Por isso desprezam o meu povo e não mais o consideram com uma nação. Assim diz o Senhor: se a minha aliança com o dia e com a noite não mais vigorasse, se eu não tivesse estabelecido as leis fixas do céu e da terra, então eu rejeitaria os descendentes de Jacó e de Davi, o meu servo, e não escolheria um dos seus descendentes para que governasse os descendentes de Abraão, Isaque e Jacó, mas eu os trarei de volta do cativeiro e lhes manifestarei a minha compaixão. Deixa eu dizer para você o que Deus falou comigo depois nesse texto aqui, para você entender. Deus, ele está falando com o profeta, ele está conversando com o profeta, dizendo: Jeremias, você está vendo o que o povo está falando de Judá e de Jerusalém, de Israel, de Judá e de Israel? O povo estava falando e tirando chacota do povo de Deus, e Deus está conversando com o profeta, e ele está dizendo: tu está vendo que o povo está zombando, que o povo não está levando a sério o meu povo aí? Mas eu, Jeremias, vou trazer algo grande sobre o meu povo, e eles vão ver o que vai acontecer, Jeremias. É isso que Deus está falando com Jeremias nesse texto. E o que Deus estava falando comigo? O que ele estava falando comigo? Ele estava trazendo sobre a minha vida um movimento, um mover sobrenatural de restauração. Isso não é para isso é sobre mim, querido. Estou falando da minha pessoa, do que Deus falou comigo e do que aconteceu depois, que é isso aqui. Nada disso aqui tinha na época. O que Deus disse? Deus disse que iria renovar as igrejas de Presidente Dutra para mim, através desse movimento. Aleluia. Qualquer um que me assistir pode julgar e dizer que prepotência, não, Deus falou comigo, queridos. Aleluia. Não existia Igreja Batista da Promessa, e Deus falou que Ele iria trazer o renovo dele sobre essa cidade, sobre a igreja de Presidente Dutra. Eu não sou o causador disso, era Deus que estava falando. Ele começou a fazer. Nós não temos tempo aqui para falar disso, de detalhes, mas muitos pastores entram aqui, me perguntam onde eu comprei essas cadeiras, me perguntam onde eu comprei esse forro, me pedem o contato onde nós compramos as luminárias, ou como nós compramos o telão, como as células funcionam,
Pastores ligando para o pastor Raniel, mandando mensagem. Rapaz, eu queria contratar essa mídia da igreja aí, pensando que a gente contrata, pensando que é pago. Então, muitos pastores, ao olharem para essa igreja, eles são renovados. Aleluia. Eles são. Então, ó, Jeremias 33, do 22 ao 26, foi uma promessa de Deus. Deus disse para mim o que ele ia fazer. E aí veio, e tudo começou. A igreja Batista da Promessa nasceu e cresceu. Glória Amém? a Deus, aplauda o Senhor bem forte, aleluia. Amém. Igreja Batista da Promessa. Agora vocês estão entendendo, Batista porque eles já eram Batista, e promessa por causa dessa promessa que Deus fez, e nós estamos vivendo hoje essa promessa. E mais, perdão, Rogério. Vai lá, pastor. A promessa de Deus foi que ele faria os descendentes de Davi tão numerosos como as estrelas do céu e incontáveis como os grãos da areia da praia. Gente, presta atenção. Presta atenção. A promessa é grande. Por isso que eu digo que isso aqui é pequeno, gente. Tem coisa grande vindo aí, porque a promessa Glória é grande. Deus. É Aleluia. multidão. É multidão. Gente, é multidão. Glória a Deus. Teve gente em algum momento da igreja que chegou e disse: pastor, eu tive um sonho, que eu vi o senhor pregando lá no retorno do posto Priscila, e a avenida Lavo Sampaio cheia de gente que não tinha fim. Oh, aleluia. Isso é só Glória um a dos Deus. sonhos que aconteceram, que tiveram, né? Meu Deus, gente, Aleluia. é muita coisa, tá? Que está vindo por aí, da parte de Deus. Aleluia, glória a Deus. Assim nasceu a Igreja Batista da Promessa. E eu lembro que quando nós ouvimos a primeira propaganda da Igreja Batista da Promessa, a Verônica deu um grito na cabine da S10 branca que o Joãozinho trabalhava, porque ela começava falando do nascimento da Igreja Batista da Promessa. E nessa propaganda existia uma música que dizia assim: me aproximo do teu fogo, quero queimar, e te ouvir chamar meu nome, e me apaixonar. Aí ele vai dizer mais na frente: sem me envergonhar, viverei para a tua glória, Senhor. Que o leão ruja, eu não quero ser domado, quero me abandonar ao teu nome, que eu seja livre, ouça a minha voz, quero viver para ti, quero viver para ti. O leão rugiu, solto em Presidente Dutra, e o Felipe vai cantar um trecho dela. Sem me envergonhar, viverei pra tua glória, Senhor. Que o leão ruja, não quero ser domado, quero me abandonar aos teus pés, que eu seja livre, ouça a minha voz, eu quero viver pra ti, eu quero viver pra ti. Glória a Deus, aplauda o Senhor em nome de Jesus. Aleluia. Olha aqui, ó. Olha o CD ali, ó. Pronto, vamos entrar no bloco. O Espírito Santo está alinhando as coisas. Esse aqui era o ministério de louvor da nossa igreja. Era CD, DVD, tudo original. O Joãozinho. Eu lembro que uma vez eu fiquei aflito. Assim que eu cheguei na igreja, sumiu um DVD do Joãozinho do Lázaro. E eu fiquei com medo deles pensarem que era eu que tinha roubado o CD dele. Novo convertido. Aí eu não sei se vocês lembram, eu ali na frente da igreja, lá no templo, reuni vocês e disse: olha, gente, não fui eu que peguei o DVD do Joãozinho. Glória a Deus. Esse aqui vai ficar no memorial da igreja. Eu lembro muito bem, né? A gente estava lá na sala ainda, da casa do pastor Claudio Van, e quando a gente se reunia, nós 6 ali, fazer a célula, e eu lembro que foi ali que a gente direcionados por Deus. Quem vai ser nosso líder? É o pastor Claudio Van, é você. Foi unânime, apontamos todo mundo para ele, né?
E o nome da igreja foi através dele também, foi justamente através dessa promessa. Ele chegou, que tal ser Igreja Batista Esperança? Da esperança. E aí todo mundo, não. E da promessa? Aí todo mundo, né? E aí eu lembro muito bem, em uma dessas reuniões, a gente era de tudo, né? Um pouco. E um dia eu tinha um programazinho, eu comecei a recortar nesse programa, no Paint, tem alguns aí que conhecem do Windows, e eu recortei alguns instrumentos musicais, né? A guitarra, o teclado, e botei tudo num papel A4. E aí eu cheguei nessa reunião e disse, gente, eu tenho uma surpresa aqui para vocês. Eu trouxe o Ministério de Louvor da nossa igreja, tá aqui. Aí tinha lá a bateria, o baixo, teclado, o violão, ele está aqui. Aí vamos pregar aqui. E então nós apregamos ali, começamos a orar pelo nosso Ministério de Louvor. Enquanto não chegava o Ministério de Louvor, o Joãozinho trazia essa pasta, né, que era de CDs, e aí a gente colocava ali. Teve um dia que ele não pôde ir para a igreja, e eu disse, meu Deus do céu, no Ministério de Louvor não veio. A gente conseguiu um CD lá, porque tudo aqui era original, né? E aí a gente conseguiu, e o louvor, os primeiros ministrações de louvores da nossa igreja era no CD. A gente ia lá, colocava no CD, apertava. Graças a Deus a pastora Dayana tinha um DVD, e aí tinha o controle, aí a gente mirava de longe no play, e aí começava a ministrar ali Fernandinho, Aline Barros, era só gente top, né? E eu dublando, não sabia cantar de jeito nenhum, mas eu ministrava ali, e era com muita unção, muita graça. A pastora Dayana também nos ajudava, né? Tá aí, ó, pastora Dayana. Glória a Deus! Buchuda. Grávida, estava grávida aí na época da Isabelinha, né? E era muito de Deus, querida. As ministrações eram poderosas. E Isso aí é a sala da minha casa, da casa. Aí era a Igreja Batista da Promessa. Uma televisão tela plana, ó. O receptor da Century ali, ó. DVD. Amém. Era poderoso. Rogério, Amém. eu queria só para poder, porque quem talvez não tenha noção do que aconteceu, não consegue ligar em que momento a gente entendeu que era uma igreja, né? Porque quando a gente se reunia, nós 6, na casa do pastor Claudivan, e a gente saía de casa, tomava banho, se arrumava como se fosse para a igreja, porque a gente nunca deixou de cultuar. Então a gente ia de dizimar, e aí a gente se reuniu os 6, nós fazíamos a sequência do culto na sala, né? A gente chegou a visitar outras igrejas, para vocês terem noção, porque na nossa cabeça a gente ia para outra igreja, tá entendendo? Nunca teve na nossa ideia, na nossa mente, que a gente estava ali para começar uma igreja. Então a gente se reunia na casa do pastor Claudivan, enquanto Deus mostrasse para qual igreja a gente iria, né? E aí a gente se reunia, fazia o culto certinho, se arrumava bonitinho, entregava o nosso dízimo, a gente ia guardando para quando, né, Deus mostrasse o que fazer. E aí eu lembro que a pastora Dayana sempre muito sedenta por essa questão do evangelismo e tal, e ela, eu posso trazer uma pessoa que está precisando muito, só para poder estar aqui na nossa reunião que ela está precisando. E aí o pastor Cláudio disse, traz. E aí começou a ir visitantes, porque até então era só nós 6. E aí eu lembro que começou a se converter gente. E aí até a gente ficou meio que sem entender, né? Tipo assim, meu Deus, o povo se convertendo. Na minha cabeça, pelo menos, eu achava que quando a gente fosse para a igreja, que Deus ia mostrar, a gente ia levar aquele povo com a gente. E aí, em uma das nossas reuniões, a gente realmente ficava, às vezes, até de madrugada, na casa da pastora Dayana e o pastor Raniel, que era o único casal casado, né? E a gente, o pastor Raniel sempre sonolento, ele cochilava. Que bom. Também tinha que aí eu lembro, né, que numa dessas reuniões, o pastor Claudivan e nas nossas conversas, a gente teve esse entendimento que estava nascendo uma igreja, né? E a gente começou a entender, está nascendo uma igreja. E aí aquele pensamento e oração que a gente chorava muitas e muitas vezes, para onde a gente iria, ele passou. A gente não orava mais para onde a gente iria, porque agora a gente entendeu que aqui onde a gente estava
estava nascendo uma igreja. E realmente foi o que aconteceu. Glória a Deus, aplauda o Senhor em nome de Jesus. Eu lembro que uma vez a pastora Keliane chegou a comentar, né, que ela não queria ser esposa de pastor. Foi isso, pastora? Eu queria que a pastora falasse para nós como foi essa experiência de repente se ver casada com um pastor. Ai, Jesus, só rindo mesmo, gente. Quando a gente namorava e eu comecei a ver que realmente Deus tinha esse chamado, primeiro eu via que Deus tinha um chamado só sobre a vida dele. Não, muito obrigada. E aí, quando eu vi que realmente o negócio estava ficando sério e que eu que ia ser a pastora, né? Porque até então, a gente veio de um ministério onde o pastor Claudivan, a pastora Dayana e Verônica eram as minhas líderes, os meus líderes. Eu lembro que eu vi o pastor Claudivan, gente, e a pastora Verônica nas escolas bíblicas dominicais, e eu lembro que eu vi ela pregando. Para mim, foi a primeira referência, eu sempre falo isso para ela, foi a primeira referência de mulher pregando o evangelho. E eu lembro que ali nas escolas bíblicas dominicais, povo bonito, eu lembro que eu dizia, meu Deus, como é lindo ela pregando. E eu lembro que eu ouvia, um domingo era o pastor Claudivan, o outro domingo era a Verônica. E eu olhava e eu achava aquilo tão maravilhoso, eles pregando e com tanta ousadia, falando de Jesus. Eu lembro de vê-los na época, lá na igreja. Eu lembro muito de ver a Verônica levantando as mãos, porque eu entrei na igreja, a Verônica, eu acho que ainda estudava em São Luís. E aí eu comecei a ver primeiro o pastor levantando a mão, pulando, dançando. E naquela época não existia muito essa liberdade. As pessoas adoravam, mas era aquela coisa muito quietinha. Não fechava nenhum olho, nem chorava, gente. Se alguém visse você chorando, a pessoa já corria lá. O que você tem? Está sentindo, está passando por algum problema? Né? A Verônica levantava a mão assim, e eu já... Mas tu não sabe, eu acho que eu nunca te confessei isso. Mas quando eu vi a Verônica levantando a mão, porque eu acho que ela era a única mulher que levantava a mão. O homem era o pastor e a mulher era a Verônica. E eu lembro que eu olhava para a Verônica lá na frente, assim, eu olhava, nossa, mas aquela menina adora bonito, gente. E só com a mão levantada. Detalhe. E aí eu olhava, nossa, como ela adora lindo, Jesus, que coisa bonita. E aí eu via eles pregando, então aquilo ali para mim era algo muito sobrenatural, muito maravilhoso, mas muito distante de mim. Porque eu olhava e eu dizia assim, não, nunca vou ser uma pregadora, nunca vou ser alguém como ela. No meu coração existia uma distância muito grande dessa realidade. Eu lembro que quando o pastor começou a falar sobre o ministério e nós seríamos os pastores e tal. Primeiro no namoro, né, gente? Só voltando um pouquinho aqui, rapidinho. No namoro eu lembro que, não sei qual foi a conversa que nós tivemos, eu sei que surgiu a conversa dele ser pastor, alguma coisa assim. Não lembro, eu sei que eu olhei para ele e disse assim, mas tu não vai ser pastor não, né? Aí ele disse, não tem isso na minha cabeça, não. Eu, ai, graças a Deus, porque eu não vou ser pastora. E aí eu lembro que quando o negócio, né, foi se encaminhando e o ministério se estabelecendo e a gente, cada um se colocando nesse lugar, eu lembro que eu comecei a ter algumas crises, de verdade. E eu lembro que eu cheguei para o pastor, porque imagina só, você ser a discípula e depois você ser a líder. Então eu olhava para a Verônica e para a pastora Dayana com muito tempo já de convertidas e trabalhando sempre na obra. A pastora Dayana sempre muito intensa, a Verônica muito sábia, era ela que nos aconselhava, era ela que dizia, vamos para a direita, vamos para a esquerda. A pastora Dayana também, e eu só seguia, né, os passos, eu fazia o que era para fazer.
E aí daqui a pouco, assim, um negócio, no estalar de dedos, agora eu vou para a posição delas e elas agora vão para a minha posição. Então, eu lembro de um dia eu chegar para o pastor, não sei se ele lembra, mas eu cheguei um dia chorando para ele e dizendo, mas eu não quero estar nesse lugar, esse lugar não é para mim. Ele, mas por quê? Eu digo, porque eu sou muito pequena, eu não sei nem falar direito, e olha só, elas têm até mais idade do que eu sou muito nova, eu não tenho experiência de nada, eu vejo elas fazendo as coisas e eu fico perdida, porque eu ficava meio perdida ainda mesmo, até porque eu não tinha tanto tempo assim, comparado a elas, de convertida. E eu lembro que o pastor, ele sempre me animava e dizia, mas não vai ser você que vai fazer, vai ser Deus que vai fazer através de você, você só tem que se dedicar e se empenhar. E foi ali onde eu lembro que eu disse para Deus, Senhor, se o Senhor quer me usar, se o Senhor quer que eu esteja nesse lugar, eu me comprometo a me dedicar. Deus, porque eu quero ser usada por Ti. Se essa é a Tua vontade para a minha vida, eu não vou fugir disso. Eu estou aqui, Senhor, me ajuda. E aí eu lembro que o Espírito Santo falou no meu coração e disse, eu só preciso que você se dedique, porque eu vou fazer uma obra na sua vida. E ali eu lembro de me apaixonar pelas Escrituras, pela Palavra de Deus, de me apaixonar por pregações nessa época. Eu digo que foi Deus mesmo que me apresentou o pastor Luciano Subirá, que me ajudou muito, porque na época eu ficava em casa ali fazendo as tarefas do dia a dia, eu botava sempre uma pregação pela manhã, e eu dizia, Deus, eis-me aqui, Senhor, faz a Tua obra na minha vida. E aí o Senhor foi fazendo, e glória a Deus, hoje, meu Deus do céu, eu não me vejo fora desse lugar, e realmente Glória eu creio, a Deus. esse é o chamado de Deus, não só para mim, mas para a vida de todos nós, amém? Amém, aleluia. Queridos, vocês olham para eles estão contando suas histórias, contando como começou a igreja debaixo da promessa, mas às vezes algumas pessoas podem ficar na dúvida, porque no início saíram muitas calúnias, saíram muitas mentiras às vezes, infelizmente, e foram chamados até de rebeldes. Mas eu quero dizer que rebelde é a ovelha que anda sem pastor. E nossa igreja, nossos líderes, principalmente o nosso pastor, ele tem um pastor sobre a vida dele. E agora eu queria que vocês contassem a história de como foi o encontro com o pastor Joaquim, ter essa cobertura. Nos fala sobre a cobertura espiritual da Igreja Abaixo da Promessa. Eu me lembro que, de maneira bem resumida, né? Eu sempre tive no meu coração nunca andar sozinho. Nunca andar sozinho. Não é bom andar sozinho. E quando decidimos ser igreja, logo pensamos numa cobertura espiritual. E ali já tínhamos o contato com o pastor Joaquim, através do pastor Rodrigo, através do Joãozinho, da Verônica, né? E nós, acho que foi dia 11 de março de 2009, 11 de março de 2009, nós seis, a aventura, né? Nós seis, nós fomos para São Luís, um dia de domingo, né? Era um batismo lá no CTP, na Chácara da Iba, e ali estava marcado o encontro com o pastor Joaquim, e ali ele nos recebeu. Eu lembro que nós sentamos assim numa mesa de madeira, com aquele banco, né? Mesa de refeitório. Ele sentou do outro lado com a pastora Rose e com o pastor Rodrigo. Aí ele perguntou, muito bem, quem é o líder? Só que eu não estava aqui frente a frente com ele, né? Aí todo mundo... Aí eu vim para cá, né, e tal. E ali nós conversamos, ali ele nos recebeu de verdade, né? Eu não vou falar os detalhes porque não vai demorar muito, né? Aí o que acontece? Dali nós saímos com uma cobertura espiritual. Ele entregou a gente para o pastor Rodrigo. O pastor Rodrigo veio no dia 22 de agosto de 2009, e nós fundamos a igreja no dia 22 de agosto de 2009. Foi também o primeiro batismo e a primeira ceia que o pastor Rodrigo ministrou. A igreja funcionava ali na Olavo Sampaio, perto do Grangeiro ali, para os mais novos, perto do Grangeiro, não sei qual o nome do lugar, era a antiga Quimassa e a antiga Aves Fran. Hoje é outra lojinha ali, bem estreitinho, cabia 103 cadeiras. O pastor Raniel viu uma promoção na Lacê,
Aí, umas cadeiras de plástico lá, e compramos 103 cadeiras, né? E depois de 6 meses já não cabia mais ali, naquele local. Não sei se tem nenhuma foto de lá, né? Deve estar procurando lá. Do salão. E foi assim. Na volta, nós fomos de van. De van. Daqui para Piritoró, nós fomos de van. Foi. De van. De van. Nós fomos de van. Aí o que acontece? Lá, na volta... Encontrei vocês em Alto Alegre, que eu vim de Macapá. Lá na volta, a prefeitura tinha uma besta. Uma besta é assim, uma van. A prefeitura tinha uma van e tinha que trazer essa van para cá. Era o terceiro templo. Era a van da regional, da Era a van da educação, regional. né? Aí Regional o de único educação. motorista era o pastor Raniel. Não era? Esse foi o primeiro milagre que aconteceu. No caso, a mãe da Verônica, ela trabalhava na educação. E aí essa viagem foi bem emocionante, né? Porque também a pastora Kaline foi conhecer o mar nesse dia, que ela não conhecia. Conheceu o mar, a ilha. E aí na volta, eu lembro que eu comprei bem muito de ovos de Páscoa, né? Que eu comprei, aproveitei o embalo. Essa besta tinha que vir para Presidente Dutra. Aí minha sogra disse: o Joãozinho leva a besta. Aí eu digo: beleza. Aí a gente vem de lá, nós seis dentro dessa besta, cheio de ovos pendurados para não derreter no sol no quente, que ela não tinha. Ela tinha só dos pneus. Ela não. E aí eu tinha que, em Alto Alegre, eu tinha que voltar para Bacabal, porque eu trabalhava em Bacabal. E eu sei que a bicha não tinha farol, né, pastor Ariel? Tinha farol, mas não prestava direito, de noite. Sei que foi uma aventura. Aí quando chegou em Alto Alegre, ele saiu bonito, né? Eu sei se viu. Aí passou para mim o único habilitado que tinha. Experiente em besta, né? Que eu tinha comprado uma besta também. Aí eu vim de lá para cá. E para completar, às 6 horas ele desce lá em Alto Alegre. E aí já estava escurecendo. Quando a gente sai de Alto Alegre para chegar já perto de Piritoró ali, aí começou a escurecer mais. E aí, para completar, a chuva caiu. Eu não vi um palmo na minha frente. E ele disse: gente, vai orando aí, porque eu não estou vendo nada. Aí a gente... Depois foi descobrir como ligar o farol. Estava chegando em Presidente Dutra. Quando estava chegando aqui já, não, Calombi, eu apertei no botão, acendeu o farol. Foi aventura, gente. Foi aventura esse dia. Foi o primeiro livramento de Deus nas nossas vidas. Né? Glória a Deus. Amém, queridos. Aleluia. Então, queridos, a união dessa turma, né, tem uma letra... E eu tenho um pastor, completando a pergunta para ficar perfeita, né? Você falou, eu tenho um pastor sobre a minha vida, pastor Joaquim Neto, né? Mora a 350 quilômetros, que é em São Luís, mas está muito perto sempre. E nós, essa igreja, temos uma igreja mãe por adoção, que é a Igreja Batista do Angelim. Nós não andamos sozinhos. Amém. Glória Amém. a Deus. A Igreja Batista do Angelim, né, em São Luís, é da mesma aliança da Angelim Teresina. O pastor Joaquim, que é o pastor do nosso pastor, é o pai do pastor Fred, pai do pastor Rodrigo Arraes. E juntos existe uma aliança global com diversas igrejas no Brasil e espalhada pelo mundo, ganhando almas. E juntos aqui existe uma outra canção que marcou a história da Igreja Batista da Promessa, que é a Somos Teu Povo, Somos Um, a Salzi Band. Eu lembro que quando nós viemos para cá, para as tendas, essa música sacudia as lonas das tendas. Vai lá, Felipe. Nós somos teu povo, fomos escolhidos para brilhar a tua luz, mudar a história em nossos corações, arde a chama da tua paixão. Um só corpo e um só coração, um só desejo de ser tuas mãos. Nada poderá parar, pois em ti nós somos um. Tua cruz vamos levar por onde for. Cristo Rei, o mundo te conhecerá. Vamos espalhar tua salvação. Glória a Deus, glória a Deus. Aleluia. Então, da sala
para a área, da área para o quintal, do quintal para o primeiro templo com 100 e poucas cadeiras, do primeiro templo para o segundo templo, o antigo Clube Jaguari, que já era um espaço bem maior, e desse espaço maior a igreja cresceu, ampliou-se, multiplicou, e tivemos que voltar para Olavo Sampaio, que foi uma imagem que passou agora há pouco, que é do primeiro templo, né, na frente do primeiro templo. Aí é onde eu estava falando, primeiro templo. Isso. E aqui já foi o segundo templo. Terceiro templo. Já saímos do Jaguari para cá. Foram 2 salões divididos ao meio. Quebramos a parede. Quebrou a parede no meio. E desse salão, queridos, já haviam 2 cultos no domingo à noite. E desses 2 cultos no domingo à noite, e aí a igreja começou a luta, né, em oração e em busca, em propósito, e conquistamos nosso terreno e a nossa construção. E o pastor Claudivan vai falar um pouco desse processo de compra de terreno, aterro e construção. A igreja só tinha menino, né? Na época. Era lá. Jaguari. Era lá. Gente, para quem não sabe, o Jaguari, tá terminando, tá, gente? Tá terminando, não vai, viu? Aí é 9 horas já. O que acontece? Que pastor é meio... Amém. Presta atenção. O Jaguari, para quem não sabe, é hoje a Caixa Econômica, naquela esquina ali. Ali era um clube antigo, a gente fala Jaguari, né? E tal. Nós compramos o nosso terreno, nós tínhamos 2 anos de igreja, certo? Nós compramos o terreno em setembro de 2011. Compramos esse terreno aqui, ó, certo? Era uma casa, a entrada ali era uma casa, 5,79 por 30 de comprimento, né? E aqui era o quintal da casa, 34 por 86, ok? Aqui era um lixão, entre aspas, mas assim, aqui tinha 3 mini córregos que vinham das casas aqui, de esgotos, né? Aqui tinha uma plantação de milho de vez em quando o dono fazia, mas tinha muito lixo aqui, muita carniça, e muito alagado, e também muito urubu aqui nesse terreno aqui, ó. Tinha muito, aqui era loucura aqui, Para quem não sabe, aqui pegou 1000 carradas de barro e 60 de pissarra, só para o aterro, né? Só que para comprar esse terreno, eu reuni a liderança em janeiro de 2011, né? E eu disse, olha, nós vamos daqui, o nosso propósito é juntar 100 mil reais, eu disse para eles, não sei se você lembra, 100 mil reais, era 3 propósitos, era juntar 100 mil reais, comprar um terreno 100 por 100, era o nosso propósito, comprar 100 por 100 o terreno, e comprar antes do final do ano. Eram esses 3 propósitos. Juntar 100 mil reais, comprar um terreno de 100 por 100, 100 de frente por 100 de fundo, 1 hectare, né? Dentro da cidade, é loucura, né? Loucura. E antes do final do ano. Aí eu me lembro que Deus usou a Cris, fica de pé a Cris. Deus usou muito esse homem de Deus aí, ó. Dono da Marimotos, esposa da Ana Maria, uma bênção. E eu andava juntamente com todo mundo procurando terreno, pode sentar a Cris. E eu pensei em um empresário da cidade, não vou falar o nome. Pensei no empresário da cidade, o segundo eu vou falar, eu tenho que falar o nome. Nós fomos nesse empresário porque ele é dono de um terreno ali perto do Binessuari gigante. E ali a gente, bora botar uma proposta num pedaço aqui de 100% nesse terreno. Nós fomos, eu e a Cris, lá na loja dele. E aí ele mesmo atendeu a gente. Aí ele vendo. Aí, qual o tamanho? Aí eu, 100 de frente por 100 de fundo. Aí ele, hã? Aí ele pegou a calculadora e coçou a cabeça. É um dos homens mais ricos aqui. Coçou a cabeça e bateu lá e disse, não, moço, não dá certo, é dia demais, não dá certo não. Ele falou desse jeito, porque realmente era loucura. Só sei que é o seguinte, a conversa não foi para frente. Eu não me senti menosprezado não, certo? Não me senti, porque ele disse, é dia demais, porque realmente, pelo preço que ele queria, era muito dinheiro mesmo. Ia chegar em 1 milhão, certo? Só sei que a conversa, não sei como que terminou, muito respeitosa, beleza. Só que depois, tinha um terreno, tem ainda, né? Ali, tem o retorno do Priscila, o retorno ali. Aí vai para Tuntum ali. Perto do Alvim ali. Isso. Hã? Perto das 3 pontes ali. Na frente tinha uma pista de motocross, antigamente, aquele terreno, que é do Raimundinho ali. É do Raimundinho, aquele terreno. A BR que vai para Tuntum. Ele estava aterrando na época. Aí o que acontece? Eu disse para a Cris, vamos lá no Raimundinho da Audiolá. Aí isso não eu posso falar, né? Vamos lá no Raimundinho da Audiolá e vamos botar uma proposta num pedaço que ali tem terra demais. Não é possível que ele não venda esse pedaço para nós. Aí nós fomos da casa dele,
Ele nos recebeu, né? Veio sem camisa, e abotou na camisa assim, errado, barrigona assim, eu me lembro. Aí ele, mas muito educado, né? Recebeu, tá agoniado. Lá foi quase mais de hora de conversa, né? E aí eu falei, né? Olha, a gente queria comprar um pedaço daquele terreno lá para construir a igreja e tal. Aí ele diz, ô pastor, rapaz, eu não gosto de vender o que é meu, eu tenho pena de vender o que é meu, não vendo não. Mas eu vou lhe indicar um terreno que me ofereceram. Só que isso foi o final da história, né? Antes ele contou muita história de projeto. Ele está fazendo hoje, interessante. Ele está fazendo hoje coisa que ele falou para nós naquele dia, Cris, né? Que ele tinha sonho para a cidade, mas isso aí pula. Aí ele disse, olha, eu vou ajudar vocês. Eu vou indicar um terreno que me ofereceram. Mas primeiro me ofereceram por 30 mil, eu disse que comprava. Aí depois, quando foi para fechar, aumentaram para 60. Aí eu disse que ia comprar, aí na hora de fechar o negócio aumentaram para 100, eu não quero mais não, só porque eu tenho dinheiro. Aí o povo fica aumentando aí, desse jeito. Quando foi a crise? Aí disse, ó, lá é da Dona Maria, o terreno, Maria Assunção, fica na rua Henrique Coelho ali, rua da delegacia, pode ir lá e tal, que eu não vou comprar mais não e tal. E lá o terreno dá para construir a igreja lá e tal, falou. Eu pensei na verdade que ele não estava nem falando muito sério, só para despistar nós. Verdade. Mas a verdade é que era verdade. Nós fomos atrás, aí já foi eu, o pastor Raniel, não lembro de detalhes, fomos atrás da Dona Maria e tal, e viemos, entramos aqui, e aí era 100 mil mesmo, o terreno, só que com muita negociação, muita choradeira, ficou por 75 mil. E aí nós estávamos no projeto de arrecadar dinheiro, nós não arrecadamos 100 mil, mas nós arrecadamos 84 mil. Glória a Deus. Nós compramos o terreno, aleluia, à vista por 75 mil, o resto foi algumas coisas e o documentado, né, e tal. Então, para terminar, dos 3 propósitos, era juntar 100 mil, comprar o terreno de 100 por 100 e comprar até o final do ano, né. Nós compramos em setembro, antes de terminar o ano, não juntamos 100 mil, mas juntamos 84. Não compramos um terreno de 100 por 100, mas compramos um de 34 por 86. O que a gente aprende com isso? No centro da cidade aqui, ó. Esse terreno ficou sendo anunciado um ano. Não foi vendido. E não foi vendido. O dono do cartório, o Castro, que foi embora, ele ia comprar esse terreno por 80 mil. No dia ele fechou, aí parece que abriu uma conta ainda para ela lá e tal, a senhorinha, Dona Maria. Mas na hora lá não deu certo e ele... quando eu fui fazer o documento, ele me disse que ele ia comprar esse terreno. E ele só comprou um terreno que é ouro puro. E o que a gente aprende com isso? Que quando nós colocamos metas, confiados no Senhor, nós alcançamos. Então assim, esse terreno aqui, no centro da cidade, desse tamanho, né? Quanto que vale um terreno desse hoje? Não é verdade, gente? Então foi mais ou menos por aí. Nessa história que o pastor contou, eu lembrei do episódio que ele é um homem de fé, sempre foi desde o início, e nos encorajando sempre. Ele, antes de ir conversar com os empresários, ele disse, vamos lá no terreno. Pronto. E aí ele estava em um processo de aterro, o terreno, e ele disse, vamos pegar esse óleo, oramos pelo óleo. O terreno do Raimundinho, lá na saída. O terreno do Raimundinho, oremos pelo óleo. Chegamos lá no escuro. Meia-noite. Depois da conversa lá em casa, né? E descemos para esse terreno, no escuro, lá com a luzinha, não sei nem como é que não tinha lanterna. Eu sei que cavamos lá, enterramos, está até hoje. Esse de óleo está lá, está enterrado. Aí depois que ele foi conversar, mas aí a gente entende, o homem faz planos, mas a resposta certa vem do Senhor. Deus mostrou esse terreno aqui para a glória. Mas é assim, ó, é um vidrozinho de óleo, um ato profético, gente. Ato profético, né? Então, eu disse assim, gente, nós vamos conversar com o homem lá, mas antes nós vamos orar por esse terreno para ser nosso. Aí nós entramos lá meia-noite, aí cavamos um buraco, enterramos óleo e oramos e profetizamos. Depois que nós fomos conversar com ele, né? Mas foi através dele que a gente encontrou esse terreno. Foi benção. Mas ninguém sabe, o óleo está enterrado lá também. Glória a Deus. Ninguém sabe. Aleluia. O óleo está enterrado lá, certo? Meu irmão, tem coisa grande. Quantos creem em milagres? Diz assim, eu creio em milagres. Não, acho que nem todo mundo está crendo. Mais alto, eu creio em milagres. Glória a Deus.
E eu sinto que o coração do Clérito ali está queimando ouvindo essas histórias aqui. Isso está sendo renovador para o Clérito, está sendo inspirador. E tem algumas pessoas que têm um chamado de Deus que estão sendo, nesse momento, inspirados pelo Senhor. Alguém que está nos assistindo, né, pela internet, também deve estar sendo inspirado. E essa história, essa live, pastor Claudio, vai ficar separado do talk show. E isso vai abençoar gerações. Sempre que algum novo convertido chegar na igreja, você, discipulador, compartilhe o link desse talk show para que eles possam conhecer a história da Igreja Baixo da Promessa. História, quero falar para vocês o seguinte: aqui na Igreja Baixo da Promessa teve loucuras, sabe? Olha aí o pessoal. Passa bem as fotos para me falar. Passa as fotos para mim falar. É um mutirão do aterro, vai lá, vai lá. Ó, isso aqui embaixo, gente, ó. O pastor Raniel Gordinho. Nós tá aterrando aqui o porão. Ó, o pastor Raniel, molecagem ali, ó. Vamos comentar as fotos, vamos reagir às fotos, espontâneo, vai passando as fotos. O Ricardo, ó o Ricardo ali, gente. Eu tava da grossura do Ricardo. Ó o Rogério aqui. Pode passar, o Alif já estava aqui, bênção, passa aí. Tem mais foto? Cadê as fotos? Tem? Ó o Alexandre ali, menino, rapaz, só urei o Alexandre. Quem? Como é que tem é? Não, acabou as fotos. Acabou as fotos. Agora que nós íamos reagir às fotos. Travou. Travou. Amém, Passa. Amém. Ei, coisa. Glória a Deus. Então vamos em diante, vamos adiante, vamos em Pronto, diante. continua. Vai passando aí depois nós. Amém. Glória a Deus. Não, passa para outra. Ele vai passar lá, no pontinho lá. Aí, gente, olha que coisa maravilhosa. Era para mostrar as tendas antes. Puxando Cadê o piso. Tem. Passa. Vê se tem alguma. Ó, lá fora tem as tendas, ó. Mostra as tendas. Passa. Eu acho que tem uma pasta aí, tendas, IBP nas tendas, tem uma pasta. Olha, é de Deus. Ei, maravilha, gente. Não, pode, tá bom, porque senão vai demorar. Tá ótimo, gente. Uma salva de palmas aí pro Senhor. Como eu ia falando para vocês aqui, teve loucuras de fé, né? Loucuras de fé. São atitudes que as pessoas podem considerar loucuras, mas que para Deus é uma atitude louvável e que Deus honra muito. Aqui nós já tivemos ofertas ousadas e eu queria que a pastora Dayana falasse aqui de uma forma resumida sobre uma oferta que marcou muito, que foi a oferta de uma casa. Conte para nós essa história, pastora Dayana, pastor Raniel. Quer começar? Eu vou começar porque eu fiz um drama, né? Vou bem resumir aqui. Eu lembro muito bem, o pastor lançou um desafio, nós estávamos reunidos, ele falou sobre esses 3 propósitos, e aí ele disse, mas tem que dar um nome. Eu estava sentado no braço do sofá do escritório do propósito. E aí eu disse, por que não Conquistando a Terra Prometida? Não sei se você lembra. Aí ficou, né? Até Conquistando a Terra Prometida. Fizeram os carnezinhos e aí foi distribuído na igreja, contado todo o propósito. E eu lembro muito bem que acho que foi sábado de manhã, não lembro o dia, a pastora chega para mim e disse, amor, Deus falou comigo. Nós precisamos arrecadar esses 100 mil reais. E Deus colocou no nosso coração e sabe o que aconteceu? Deus falou comigo nessa madrugada. E aí, para você entender melhor, queridos, aqui. Só dá uma pausazinha bem aqui enquanto o pastor Raniel conta a história. Tá todo mundo olhando pro telão. Todo mundo olha para lá, né? Verdade. Bota aquele fundo mesmo, o fundo oficial. Tira as fotos, bota o fundo oficial. E eu lembro muito bem, queridos, é que ela chegou para mim, né, e disse assim, para você entender melhor, nós colocamos a nossa casa à venda para a gente colocar um negócio para nós. Ela era empregada, eu também. E no nosso sonho era colocar um negócio e sair, né, de ser empregado e ser patrão, né? E aí colocamos a nossa casa à venda a 60 mil durante um ano inteiro. Recebemos propostas, mas não alcançava o valor. E nesse dia, depois do propósito, a pastora Dayana chegou e disse, Deus falou comigo nessa madrugada que nós vamos ofertar nossa casa para a igreja. Aí eu disse, não tem isso não existe não. Aí ela disse, não amor e tal, e tentou me convencer e tudo. E outra vez ela chegou para mim e disse, não, pois para resolver vamos fazer o seguinte, já que a casa é nós dois, nós vendemos a casa
eu fico com minha parte e tu fica com a tua. Com a tua parte, tu monta um negócio para a gente. E com a outra eu oferto. Aí eu disse, não tem condição não. Se Deus falou contigo, Ele vai falar comigo. Aí eu até citei, disse, olha, quando Jesus veio à terra, Deus falou com Maria, não foi? Mas depois sonhou, falou em sonhos com José. Depois Ele vai fazer, Ele é grande, Ele não é poderoso, vai falar comigo também. E aí ela um dia chegou, quase próximo do dia de fazermos a oferta, conseguimos vender a casa, graças a Deus, depois de um ano tentando. Eu disse, rapaz, o negócio está encaminhando. E eu lembro que eu estava trabalhando, estava desempregado, estava ajudando a minha sogra lá no comércio dela. E eu arrumando lá o estoque e tudo. E ela chega para mim e disse, e aí, amor, está chegando o dia e tal, e chorando. Olha, está no meu coração, está queimando. Olha, Deus fez a gente vender a casa e tudo. Vamos. Aí eu disse, minha filha, não tem condição, Deus não falou comigo. Eu lembro muito bem que eu tinha um celularzinho, para resumir. E aí, de repente, ela falando, chorando comigo. E aí eu pego o celular para despistar aqui, para me... e eu vejo uma mensagem de texto ainda. E eu olho, era uma irmã da igreja, né? E ela foi usada por Deus. E ela colocou lá o texto, né, de Deuteronômio, e uma canção. Aí dizia assim, sei que é difícil, creio que sim, se tudo em volta diz que não, né? E a angústia te faz esquecer que sobre tua vida estão as mesmas bênçãos de Abraão. Bendito serás, né, na tua casa, bendito serás o teu filho. E aí foi seguindo, e nessa hora eu fui chorando, e quando ela olhou para mim, eu disse, que é, amor, tu não está levando a sério e tal, por que tu está chorando? Eu disse, Deus acabou de confirmar que nós não vamos entregar somente a tua parte, nós vamos entregar toda a casa, porque Ele acabou de confirmar comigo que essa oferta vai ser para a glória do Senhor. E eu lembro muito bem que foi assim que eu conheci o pastor Lucinho, e aí ele sempre tem uma frase que diz, sonhe os sonhos de Deus, porque dentro dos sonhos de Deus, Deus realizará os teus sonhos. Então, eu entreguei naquele dia os meus sonhos para o Senhor, e foi algo assim extraordinário. Por quê? Por que eu me emociono? Porque era tudo que nós tínhamos. A minha própria família disse assim, você está louco, é a única coisa que vocês têm, você vai dar para a igreja. Eu disse, eu vou viver os sonhos de Deus. E foi muito impactante, porque nunca fez falta esse dinheiro para a gente. Tempos depois nós montamos o nosso negócio, e o nosso negócio prosperou, e as coisas foram dando certo. A pastora mudou de emprego, eu também, e aí conseguimos uma parceria do meu irmão, que eu tinha um comérciozinho para terminar. Ele chegou para mim e deu a proposta que mudou a nossa vida. Ele me chamou para me ser sócio da Marimotos, e fui ser sócio da Marimotos, e a pastora Dayana ficou sócio da Doce Intimidade com a irmã dela. Ou seja, nós entregamos a Deus a casa e deixamos de ser empregado e viramos patrão. Ela foi para ser patroa na Doce Intimidade, sócia, e eu fui ser sócio, patrão, com a Marimotos. E ali Deus mudou a nossa história, prosperou a Doce Intimidade, prosperou a nossa vida, e hoje a gente sempre diz, aquele dinheiro daquela casa nunca fez falta, né? Foi somente uma semente consagrada, e hoje nós somos muito próximos para a glória e honra do Senhor. Eu lembro muito bem que eu pedia para o Senhor, quando adolescente, na igreja, na primeira igreja batista, eu vi um jovem, muito jovem, dizendo assim, olha, hoje eu faço a obra missionária, e eu quero dizer para você que Deus prosperou minha vida. Hoje eu tenho 10 imóveis, e desses 10 imóveis eu recebo aluguel, deixei de meu emprego, e hoje eu só vivo na obra do Senhor, sendo sustentado por esses 10 imóveis. E eu comecei a orar e a dizer, ainda adolescente, que Deus iria me dar 10 imóveis. E não fez falta a oferta, porque Deus me fez ofertar uma casa e me deu depois 10 imóveis,
que o Senhor, que eu tinha o sonho de ter, e Deus realizou o meu sonho, né, em nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Amém, amém. E, queridos, esse foi só um exemplo de ofertas grandiosas que aconteceram em nossa igreja. Existem outros exemplos aqui que a gente não vai dar tempo mais para contar tudo isso, e que você possa assistir novamente essa live em casa, vai ficar salvo, como eu falei para vocês, e vamos honrar o povo de casa que mandaram algumas perguntas. A gente não vai conseguir responder todas as perguntas, mas eu quero pegar aqui uma só pergunta para poder, né, honrar quem foi lá e perguntou lá na caixinha. Pastor, aqui tem uma pergunta que está assim: vocês pensam em abrir a Igreja Baixo da Promessa em outras cidades? Essa é a pergunta. Sim. Amém. Na verdade, o meu coração ele não tinha sido por Deus aberto, né, para isso ainda. E aí, através do meu irmão Clériston e a sua esposa Ana de Cássia, Degla, né? Eles passaram quase 6 anos aqui, morando aqui. Quase 8 anos. E eles voltaram para Graçaranha, ok? E ali começaram uma célula em Graçaranha. E cadê o pessoal de Graçaranha? Fica de pé aí, o pessoal lá de Graçaranha que está aqui. Glória a Deus! Aleluia! Podeis assentar, obrigado. Ou seja, nós começamos uma célula ali e hoje mesmo mandei uma mensagem para ele. Nós já tínhamos conversado, vamos intensificar, o pessoal aqui já fica sabendo. Vamos procurar alugar um salão ali, em nome de Jesus. Aleluia! Um salão e procurar uma data para fazer o encontro com Deus ali também, em nome de Jesus. E também tem gente aqui nessa noite, né, que está recebendo de Deus, que é uma novidade, depois vou contar aqui para a igreja depois. Aleluia. Mas de outra coisa que está nascendo, de uma possibilidade também de outra IBP em outra cidade, entendeu? Aleluia. Em outro estado. De Deus. Isso aí vai ficar, Deus, né? É a promessa. É uma possibilidade, né? Mas Deus está no controle. Aleluia. Ou seja, o meu coração está se abrindo para isso. Amém. Ok? Eu não pensava, mas Deus está movendo agora. Amém. Então está respondido. A Igreja Baixo da Promessa tem esse pensamento, tem essa visão, tem esse desejo no coração de Deus. Quantos foram abençoados aí? Levante a mão e dá um glória bem alto. Aplaude o Senhor mais uma vez. Aleluia. Queridos, estamos concluindo, né, o nosso talk show. Nos perdoe se de repente faltou alguma coisa, o horário está avançado. E eu quero... 15 anos não dá para contar em 1 hora, como falou o Joãozinho. Mas com certeza nós teremos um livro futuramente, certo? Aqui, já o pastor, nós entregaremos aqui essas lembranças para a nossa liderança. E eu quero, assim como a gente começou, com vocês falando considerações iniciais, eu quero que vocês deixem suas considerações finais e os agradecimentos. Eu vou deixar primeiro com a esposa aqui. Amém. Deus é bom demais. Eu nunca imaginei que Deus pudesse ver, né? O que eu posso dizer para você é que você acredite naquilo que Deus tem para fazer através da sua vida. Porque não há nada em nós mais especial, não existe. Na verdade, eu sempre lutei contra algumas coisas minhas, tipo uma pessoa muito explosiva, aquela pessoa que às vezes é difícil, e aí Deus vai e escolhe uma pessoa dessa para estar vivendo esse sonho maravilhoso de Deus. Então, Deus pode levantar qualquer pessoa. Eu só sei dizer que a paixão por Cristo é isso que vale a pena, é isso que pode mover todas as coisas. Então, com certeza que você possa sonhar em ser um instrumento de Deus nessa cidade, nessa região. Os adolescentes dessa igreja, que vocês possam sonhar em ser líderes, em ganhar vidas para Jesus. A coisa que mais me deixa impactada nessa igreja, sabe o que é, gente? É de ver pessoas que eu vi elas se convertendo, chegando na igreja, com aquela vida assim, cheia de um monte de amarra, um monte de pecado. E hoje eu vejo para elas, são pessoas transformadas, pastores,
Eu me lembro do dia que o pastor Cícero se converteu. E aí eu vejo o Ricardo. E aí eu vejo aquele monte. Tudo ali, ó. Miqueias, a Leida, a Patrícia. Meu Deus, todos esses jovens. A irmã Lucilene, eu estava lá. Eu estava lá quando vocês se converteram. Eu estava lá quando... Então isso assim... É inexplicável o prazer que deixa a gente tão impactado, que é ver pessoas se convertendo e sendo não apenas se convertendo, mas permanecendo em Cristo. E daqui a pouco ela está muito apaixonada por Jesus e você começa a aprender com elas. E você começa a ver elas ensinando que vocês... É isso mesmo, é por aí. Meu Deus, é inexplicável essa sensação extraordinária. Então, que você possa desejar. Meu Deus, eu vou morrer, eu vou ver... Sabe, eu vou saber que pessoas ficaram, é um legado deixado. Meu Deus, eu estou muito emocionada, muito. Aleluia, glória a Deus. E eu fico muito feliz também em participar desse momento, em saber que estamos marcando histórias, né, deixando um legado, conforme a pastora falou, e eu faço esse mesmo encorajamento. Vamos cumprir o ídolo do Senhor, né, na sua célula, dê o seu melhor. Uma das coisas que eu aprendi desde o início com o pastor Clodivan é que eu tinha que ser servo, e eu busquei ao Senhor e disse: Senhor, que eu possa desenvolver esse dom. E muitas outras homenagens olharam para mim e disseram: o que destaca no pastor Raniel? Servidão. Então eu aprendi isso e eu não de maneira alguma nunca cheguei a medir esforços, não. O pastor Clodivan apontava, a gente estava junto. Eu, graças a Deus, em muitos detalhes da igreja, o pastor Clodivan sempre me deu a oportunidade para que eu pudesse fazer e ajudar. Então faça isso, ajude seu líder, esteja de prontidão, e com certeza esse líder ele vai fazer com que você foi muito alto. Então obrigado pela oportunidade, pela paciência, eu amo vocês. Aleluia. Joãozinho e Verônica. Amém, aleluia. Antes de vir para cá, como a pastora Dana falou, eu estava muito emotiva, porque completar 15 anos de ministério, não tem como a gente não relembrar tudo que nós vivemos e tudo que Deus fez ao longo de todos esses anos. O pessoal da mídia me perguntaram, né? Acho que foi ontem, pastora, o que mais lhe marcou durante esses 15 anos de história de Igreja Batista da Promessa? E eu disse: foi ver todas as promessas que Deus nos fez se cumprindo. Meu Deus, como é algo sobrenatural. Às vezes eu me via ali vivendo coisas que eu lia na Bíblia. Eu via a história de grandes homens de Deus, a história da igreja primitiva, como eles começaram, até com relação às dificuldades que eles enfrentaram, alguns desafios. O pastor não falou, mas se eu tivesse falado no lugar dele, eu ia falar não de desafios tão grandes que nós vivemos. Nós não vivemos grandes desafios ao ponto da gente querer olhar para trás e desistir. Mas nós enfrentamos algumas coisas que poderia nos fazer querer olhar para trás. Mas, graças a Deus, Deus ele sempre esteve ali conosco, nos orientando, nos guiando, nos ensinando. E é incrível ver como que realmente Deus, Ele cumpre as suas promessas. E eu acho que essa é a mensagem que nós temos aqui para cada um de nós essa noite. Confie, acredite de verdade que nós servimos a um Deus grande, poderoso, que tem um controle de todas as coisas, que nunca se esquece de nenhuma palavra que libera sobre as nossas vidas. E eu disse ali para a mídia, quando eu olho para a Igreja Batista da Promessa, para a grandiosidade de tudo isso, olhar para vocês aqui, meu Deus, há um tempo atrás, há 15 anos atrás, a gente estava de frente de um pequeno número de pessoas, e hoje está aqui, podendo contemplar a grandiosidade, a imensidão
de tantas coisas que Deus realizou. É realmente algo muito, muito impactante. Não tem um dia sequer que eu não me lembre de o quanto Deus é grande e o quanto que Ele realmente, quando Ele quer, Ele faz acontecer. A gente só precisa acreditar e confiar. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Amém. Na hora que o pastor, eu lembrei quando o pastor falou que a maior dificuldade ou medo era interno, né? E eu sei que o motivo disso é porque o Senhor estava na liderança. E aí, assim, ao olhar para trás e lembrar do meu sentimento durante toda essa trajetória, eu nunca tive esse medo. Mas aí eu posso olhar, que é porque eu acho que a gente sempre se confiava em você. Gente, a gente sempre se confiava no pastor Claudivan. Tipo assim, qualquer situação, é ele que está na frente, é com ele, é ele que responde. Então, assim, eu quero nessa noite, assim, honrar pastor Claudivan, de verdade, o seu sim. Honrar a sua decisão, de se permitir deixar viver aquilo que o Senhor foi colocando dia após dia, porque não foi nada projetado exatamente como aconteceu, mas dia a dia o Senhor ia permitindo viver o que Deus projetava, ao ponto de deixar o emprego e agora eu vou ser o líder, porque ainda não era nem pastor consagrado, né? E aí largar o emprego, abandonar tudo, ele que se sustentava, morava só, pagava aluguel, tudo era dele, do bolso dele, de repente sair do emprego, e agora eu sou o líder desses aqui, desse povo aqui, que loucura! Então assim, a gente não viveu essa guerra interna, porque não éramos nós que estávamos saindo do emprego, largando tudo para liderar isso, mas eu sempre me confiei, eu digo, o Claudivan na época ainda, né? Então a gente se confiava, realmente confiando em Deus, abaixo do propósito de Deus, mas eu sempre estava ali sabendo que eu ia seguir, do jeito que o Senhor dissesse. E eu quero realmente honrar vocês nessa noite por ter dito sim e de nós podermos ter dado esse sim junto com vocês. E realmente não tem como expressar tudo o que aconteceu nesses 15 anos e que venham novidades e que venham coisas poderosas, novas e gloriosas daqui para frente. Amém. Aleluias. A gente permanece no mesmo espírito, né? Mas o que estava queimando no meu coração o agradecimento a Deus, pastor Claudivan, e também ao Senhor, né? Porque o que vem desde o início, o que o Deus sempre colocou no seu coração foi a ousadia. E você sempre se posicionou como um líder ousado, né? A pastora falou assim de tantas coisas, falando sobre a igreja primitiva, mas o Senhor sempre nos encorajou. E assim, como a Verônica disse, a questão de confiar em você, porque de fato o seu posicionamento como líder, como um líder ousado no Senhor, aquilo ali trazia tranquilidade para as nossas vidas, né? Então assim, o Senhor falava, eu lembro de tudo, que tinha coisas que o Senhor falava a respeito do pátio, onde você falou do pátio, daqui um dia esse pátio vai estar cheio de moto, de carro, de tudo, essa igreja vai estar cheia, isso, aquilo, outro, tinha coisas que a gente ficava assim, o pastor é empolgado. Assim, o pastor é empolgado. Então assim, de todos os desafios, de todos os projetos que o Senhor colocou no seu coração, que o Senhor transmitiu para a igreja, né, eles foram alcançados. Por quê? Porque nós temos Igreja Batista da Promessa, nós temos um líder espiritual, que em todos os momentos, ele sempre está nos encorajando, sempre nos fortalecendo, em todo momento. E assim, para mim, é que nós intensifiquemos nossas orações em relação aos pastores, né? Principalmente o pastor Claudivan, a pastora Caliane, como presidente dessa igreja, mas de fato em todos os líderes, porque de fato nós temos assim alguém em quem nós possamos nos espelhar, um homem de fé, de coragem e ousado no Senhor. Eu quero lhe agradecer de coração, dizer que eu lhe amo muito e permaneça junto. Aleluia. Glória a Deus. Aplausos ao Senhor. Pastor Claudivan.
eu vou terminar dizendo duas coisas, né? O que é a Igreja Batista da Promessa? Só essas duas coisas. O que é essa igreja? Essa igreja, ela é o resultado da graça de Deus se encontrando com a paixão de 6 jovens. A graça de Deus nos encontrou, nós 6 apaixonados, e surgiu isso aqui. Ok? O que é a graça? O favor imerecido de Deus. Tá? E a segunda coisa que eu vou dizer é o seguinte: isso é só o começo. Amém. Que Deus abençoe. Glória a Deus. Amém. Eu lembro do dia que o pastor Joaquim estava ministrando, né, impondo as mãos do pastor Claudivan, e ele dizia: tudo que Deus colocar em seu coração, faça, faça, faça. Então, se todas as promessas de Deus têm se cumprido até aqui, se todas as promessas de Deus se cumprirão até mais à frente, isso é porque o amor de Deus não falha. O amor de Deus não falha. Teu amor não falha é uma canção que também marcou a história da nossa igreja. E enquanto o Felipe for cantar ela aqui, eu quero convidar o Ricardo e a Fran para entregar umas lembrancinhas para esses 3 casais. Nada vai nos separar, mesmo se eu me abalar, teu amor não falha. Glória a Deus, aplaudam, cantem. Mesmo sem merecer, tua graça se derrama sobre mim, teu amor não falha. Tu és o mesmo para sempre, teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Aleluia. O choro durou a noite, mas o dia amanheceu. O Ricardo e a Fran, eles são um exemplo, são referência de serviço na igreja. Não é à toa que Deus colocou eles para morarem em um templo da igreja também, cuidarem, né, zelaram o templo. E eu quero convidar o Ricardo para orar por esses 6 líderes aqui, Ricardo. Em nome de Jesus, a igreja já está de pé. Estenda suas mãos para cá e vamos abençoar a vida dos nossos líderes e fundadores da Igreja Batista da Promessa. Aleluia. Amém. Vamos orar. Santo Deus, Pai maravilhoso, meu Deus, como o Senhor é grande, meu Deus, como o Senhor é bom, meu Pai. Meu Deus, obrigado pelo sim dessas pessoas, meu Deus. Obrigado, meu Deus, pelo sim do pastor Claudivan. Meu Deus, grandes coisas fez o Senhor por essa igreja, Pai. E por isso nós estamos alegres, meu Deus. Meu Deus, como tem dito, é só o começo, meu Deus, do que ainda está por vir, Pai. E eu glorifico a Deus pela vida, meu Deus, desses 6 casal, meu Deus. Meu Deus, que o Senhor possa derramar um fluir, meu Deus, dos céus sobre a vida deles, Pai. Que eles possam permanecer, meu Deus, plenos, meu Deus, olhando sempre para o alvo, olhando sempre para Ti, meu Deus. Meu Deus, os abençoe em tudo, meu Deus, que eles forem fazer, como o Senhor tem feito até aqui, Pai. Muito obrigado, meu Deus, por fazer parte desse ministério, meu Deus. Muito obrigado, meu Deus, por fazer parte desse ministério. Aqui é a minha casa, meu Deus, aqui é a minha vida, o meu coração está aqui, meu Deus. E agradeço mais ainda pela vida deles, meu Pai. Abençoe essa igreja linda e maravilhosa. Que nós possamos, meu Deus, permanecer com o Teu Espírito, meu Deus, dentro de nós. Que o fogo dos céus, meu Deus, esteja em nossos corações. E que nós estejamos, meu Deus, dispostos a enfrentar o que for pelo Teu reino aqui na terra, Pai. No nome de Jesus é que eu oro e Te agradeço por tudo, Deus. Amém, meu Pai. Valeu, Ricardo, obrigado. E estamos chegando ao final do talk show. Quem gostou diz amém. Agora vocês vão me prometer uma coisa: chegar em casa, vocês vão compartilhar essa live
E eu vou também deixar separado o link só do talk show para vocês também compartilharem com todo mundo, para todo mundo assistir e conhecer a história da Igreja Batista Promessa. Muito obrigado por estarem até aqui agora. Já são 9h39 e o pastor Claudivan vai encerrar o culto de hoje. Amém. Amém. Fica aqui no voz e violão. Já tirou o voz e violão aqui, gente? Cadê o Felipe? Aleluias. Glória Queridos, nós queremos agradecer a Deus e a cada um de vocês por estarmos aqui nesse lugar. Tudo é para Ele, por Ele. Sem Ele, nada do que aconteceu teria acontecido e nem vai acontecer se Ele não estiver conosco. Amém? Durante a semana teremos nossas programações normais, em nome de Jesus, tá certo? E nós vamos orar agora, encerrando em nome de Jesus, ok? Vamos dar as mãos. Você pode dar a mão para o irmão que está ao seu lado. Lá fora tem espetinho, janta completa, lanches e tudo mais. Fique à vontade, em nome de Jesus. Oremos ao nosso Deus. Meu Pai, Tu és maravilhoso, meu Deus, gracioso, bondoso, meu Deus. O Senhor derramou sobre esse lugar aquilo que o Senhor disse que ia derramar, porém, meu Deus, ainda tem muito mais. Que isso esteja queimando em nosso coração. Não é para nós, é através de nós que esse mais vai passar para chegar em outras pessoas, em outras cidades, até os confins da terra, como é a promessa. Em nome de Jesus, dá a cada um uma semana de vitória, de alegria na Tua presença, Pai, e que os nossos corações permaneçam em Ti, sempre, em qualquer situação, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Deus abençoe, querido.